gente analisar o ambiente de trabalho, o que tem acontecido no mundo do trabalho, há uma transição em curso que é histórica, já foi documentada, muitos de nós aqui, vocês já, tenho certeza que já perceberam, já viram isso, que é a transição de uma sociedade de produção em massa para uma sociedade do conhecimento. Uma sociedade de produção em massa teve como mecanismo de gestão comando e controle. A natureza dessa relação era coercitiva. Uma sociedade do conhecimento, ela demanda novos mecanismos de gestão. Sendo muito breve, o que acontece é que há uma transferência de propriedade de meios e instrumentos de produção para os empregados na forma de conhecimento, ainda que em parte. Antes, as pessoas que detinham as máquinas, detinham o poder, detinham os meios de produção, eram aquele pequeno grupo de capitalistas que contratavam basicamente o trabalho físico dos empregados. Numa sociedade do conhecimento, a gente contrata as pessoas, mas pela inteligência, pelo aporte de inteligência, pelo aporte de solução de problema. Não interessa mais tanto a qualificação pessoal, os conhecimentos de A, B e C. O que efetivamente interessa na sociedade do conhecimento, na nossa sociedade atual, é como é que a gente gera coordenação. Aqui está o coração dos nossos grandes dilemas de produtividade no Brasil. Aliás, eu escrevi um artigo há pouco tempo para a Folha de São Paulo falando sobre isso. Não é só a educação formal, ok, a educação formal tem um papel, deixou a desejar, temos que avançar, mas há uma outra questão dentro da gestão hoje, que é como a gente gera a coordenação de especialistas. E aqui estão grande parte dos nossos problemas. Na realidade, para falar de confiança, a gente tem que entender que confiança é risco. Toda relação de confiança, para que ela efetivamente seja caracterizada como tal, ela é uma relação de risco. É uma relação de risco no comportamento de alguém. Eu aprendo a confiar no meu pai, na minha mãe, no meu amigo, porque através de repetidas experiências e relações, a gente aprende que as pessoas são confiáveis ou não, ou para determinadas questões e não para outras. A confiança é uma relação de risco, num comportamento. Existem dois elementos nas relações de confiança que são fundamentais: voluntariedade e vulnerabilidade. Toda relação de confiança é uma relação que eu, voluntariamente, me coloco vulnerável nessa relação. Existe cooperação sem confiança, cooperação coercitiva. Pego uma arma, boto na cabeça de alguém e falo, coopera ou você morre. O cara vai cooperar. Mas o valor da confiança é exatamente capturar o nível de coordenação voluntária, que é o que a gente quer produzir nas organizações. A cooperação espontânea. Portanto, confiança é uma qualidade social, é o exercício da liberdade dos indivíduos, não é uma competência de um indivíduo, é uma competência da sociedade. Dentro das culturas organizacionais, quando a gente começa a perceber, a gente vê o seguinte: como é que se gera a confiança? Geralmente a gente percebe que o jogo, há uma percepção de justiça. As pessoas percebem que o jogo é ganha-ganha, né? Elas começam a perceber que há benefício mútuo nesse jogo. Isso gera confiança recíproca, que gera motivação, cooperação e desempenho superior. Simples, né? Simplificando bastante. Por outro lado, quando a gente percebe culturas de ciclo vicioso, a gente percebe o contrário. Existem situações que são percebidas como injustas, que geram desconfiança, que geram estratégias de defesa, o plano B, e que geram o oportunismo. Você contrata a pessoa está lá, mas não está. Está de corpo presente, mas a alma está em outro lugar. A pessoa trabalha, ganha o salário, mas o tesão da pessoa é na igreja, que ela vai lá à noite e diz que a missão dela está lá. E isso gera, claro, desempenho inferior. Nós só vamos sair da vocação de um país de commodity no dia que a gente começar a aprender a produzir com qualidade, criando coalizões baseadas em confiança.
É uma lógica que até mesmo o Banco Mundial hoje tem investido muito nesse sentido. Como gerar cooperação espontânea, como gerar confiança. Sociedades que confiam têm uma relação com desenvolvimento socioeconômico sustentável. Então, quando nós olhamos para essa realidade, o que a gente percebe é o seguinte: a força do hábito, ela é bem maior do que a força da regra, do que a força da lei escrita, do que a força da lei formal. Olha o que diz aí o Emile Durkheim, que é um dos fundadores da sociologia. Ele diz: quando os hábitos são suficientes, as leis são desnecessárias. Mas quando os hábitos são insuficientes, é impossível fazer respeitar as leis. Ou nós trabalhamos no sentido de introjetar o princípio, de introjetar o valor para a qualidade, para a coalizão, ou nós trabalhamos na base da regra externa. Manda um e-mail para resolver esse problema, né? Estabelece uma nova regra para regulamentar esse problema. Então, um dos nossos grandes desafios é abrir mão dos controles, abrir mão daquele controle que, na realidade, sugere falta de confiança. E mais do que isso, de um estilo de gestão e de liderança que comunicam falta de confiança naquele que você acabou de contratar. Organização que quer inovar, que tem o discurso da inovação, né? E não consegue estabelecer uma aceitação ao erro honesto, efetivamente nunca vai sair do discurso. Porém, intolerância ao erro desonesto. E, claro, um equilíbrio no reconhecimento do indivíduo e da coletividade. Não podemos reconhecer a coletividade em detrimento dos indivíduos, mas também não podemos focar todo o reconhecimento em indivíduos, né, menosprezando a coletividade. Qual é a antiliderança? Para falar de liderança, vamos falar antes da antiliderança. Quais são aqueles líderes que não nos levam até lá? Que a gente muitas vezes vê esses traços por aí. Primeiro, não cria visão de futuro. Não há um argumento mais forte de você matar a confiança e a esperança de uma equipe se você não consegue vender uma visão de futuro. Para onde que a gente vai? Por que a gente está trabalhando? Só pelo salário? A gente trabalhar pelo salário é muito pouco. Né? Convidar as pessoas, os jovens, a trabalharem pelo seu salário, só pelo salário, é covarde. Nós podemos mais. Nós podemos muito mais. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, quer dizer, a falta de uma visão de futuro, a falta de se elaborar uma visão de futuro, começa por aí. Um sinal de fraqueza e de falta dessa característica. Um segundo, preocupado em garantir o seu cargo, o seu futuro, né? A sua imagem perante os superiores, no jogo político das organizações. Eu tenho que parecer bem para manter o meu emprego, para manter a minha posição. Eu não posso falhar. E, de certa forma, vai me desculpar, a gente criou quase que uma fobia, né? Nós estamos produzindo gente doente. Nós estamos produzindo psicopatas. Existe um efeito colateral desse modelo de pressão por resultado de curto prazo que a gente está sentindo abertamente. Esses dias eu participei de uma due diligence, de uma fusão muito interessante. Várias apresentações, eu ali, né, depois do almoço, que, né, bate aquele soninho, né, todos aqueles líquidos gástricos começam a fazer efeito no que você comeu, dá aquele sono. E aí veio a apresentação do jurídico. Falei, pronto, é agora mesmo que vai ser, né? Dorme, que a cuca vem pegar. Mas engraçado, eu fiquei assistindo o cara e foi uma das apresentações mais interessantes que eu vi na minha vida para se caracterizar a liderança. Ele falava o seguinte: quando as pessoas... Ele falou assim, olha, esse aqui é o passivo da organização, quantidade de processos que estão movidos contra a organização, tinha lá não sei quantos milhões. E eu queria dizer para vocês, ele falou assim, o que é mais normal quando a gente vai para na frente do empregado descontente, né, que já está movendo esse processo, a gente fala para ele assim, ele não quer dinheiro, ele não quer recompensa, ser recompensado financeiramente, ele quer vingança. Ele quer vingança. Ele falava, esse é o fruto
Esse é o preço que nós pagamos pela falta de uma liderança. Ele não usou essa palavra, eu não me lembro bem, mas uma liderança ética. O modelo que nós produzimos, ele é, de certa forma, empregado muitas vezes de uma maneira tão imprópria que a gente gera isso como efeito colateral. E o número não era pequeno, eram alguns milhões. Então, outro traço, busca culpados no lugar de corrigir o processo. Né? Tem aquela famosa pergunta, quem foi que fez isso? Qual foi o infeliz, né, que fez isso? Ou seja, não reflete sobre a falta de processo, às vezes, para entrega de valor. É muito comum isso. Se a gente for pensar o que está dando errado nas nossas entregas, a gente vai perceber que há falta de processo, processos não mapeados que estão falhando aqui ou acolá. Favorece aqueles que não se opõem e possuem dívida moral. Isso é muito comum, né? O cara que vai trazendo pessoas que não se opõem a ele, que não são ameaças futuras, que não são talentos que possam ameaçar a sua posição. Quer dizer, ele vai criando uma relação de dívida moral. Isso não é formar espírito de corpo. Tá certo? Isso não é. Você forma um grupo, mas você não forma um espírito de corpo. Não forma uma equipe assim. Ah, porque eu confio muito. Não, você não confia, você tem dívida moral com as pessoas. São apadrinhados, são pessoas que você não consegue mais avaliar individualmente. Você é a pior pessoa para avaliar o desempenho desses colaboradores individualmente. Usa a ambiguidade ao seu favor e, como resultado, ele corrói a confiança do empregado nele mesmo, na liderança, no futuro e na empresa. No mundo só existem dois caminhos, o da vida e o da morte. Gestão pode ser aplicada dentro de uma empresa familiar, dentro de uma família, numa empresa, numa sociedade de maior ou menor escala. O fato é uma opção fundamental por ocupar um espaço, para você colocar a sua energia vital naquilo que é relevante. E aqui a gente reflete sobre o que é então uma liderança que faz construir esse tipo de ativo intangível, que faz viver. Primeiro, constrói uma visão de futuro compartilhada. Quer dizer, age em nome de uma missão coletiva. É necessária uma missão. É necessário a gente gastar a nossa energia, a nossa vida, se dedicar por algo maior do que simplesmente o teu salário. Ninguém, a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida, a nossa missão é remunerar o capital do acionista. Coisa ridícula. Ninguém trabalha por isso. Isso é uma consequência natural de um sistema. Isso é natural, assim como lucro, assim como remunerar o acionista, é um processo natural de quem investiu o seu capital, de quem assumiu os riscos de uma empreitada, mas não é esse o sentimento de missão. A empresa ela passa a ser um movimento coletivo. Então, aquilo que efetivamente faz com que a empresa, com que as pessoas coloquem a sua energia, coloquem a sua motivação, coloquem o seu tesão, para realizar algo relevante, é um convite a algo maior. Exercita a disciplina pessoal. Há aqui a frase é curta, mas significa muito. A maior batalha que a gente tem na vida é contra nós mesmos. A formação da liderança para vocês e para mim é uma batalha contra mim mesmo. Responde pelo que foi confiado, a tal da accountability, que é tão difícil para nós entender no Brasil, mas responder por aquilo que te foi confiado. Né? Traz para você a responsabilidade. Traz para você a responsabilidade. Né? Assume a tarefa. Age com transparência e integridade. Né? Que aquilo que você faça se reflita naquilo que você fala e vice-versa. Desperta a virtude alheia, quer dizer, o melhor de cada um, que é exatamente esse exercício do desvelamento do outro. Em meio à incerteza, age baseado em princípios norteadores. Veja, no mundo de incerteza, tudo que a gente não sabe é o que vai ser amanhã. A gente não mais perde tempo com cenários, projeções de cenários. Tudo que a gente não sabe é o que vai ser amanhã. E por último, de uma maneira quase que natural, entende o seu papel como transitório e situacional. Se há uma verdade em tudo isso,
né, em toda a nossa existência, é que toda a nossa presença, ela é transitória e situacional. Ela é absolutamente situacional. Aproveite. Aproveite esse momento de transição situacional que a gente vive. Muito obrigado.
Música